pessoal, nossa aula de hoje iremos falar de Estado absolutista europeu. Então, o que foi o Estado absolutista europeu? Foi o momento em que os reis eles passaram a deixar de ser figura simbólica e buscaram conquistar cada vez mais poder, apesar da resistência e da força dos poderes locais. Quem são esses poderes locais? Nobreza e da igreja, certo? Então, é o nosso novo conteúdo, que é o capítulo 6. Então, pessoal, como nós podemos perceber, as monarquias absolutistas vão começar a ser instauradas na Europa. E aí nós vamos observar algumas características, né, do antigo regime, que é o que vai caracterizar esse absolutismo, onde vai se ter uma sociedade estamental, um exército, diplomacia, né? O absolutismo monárquico ele vai colocar essa ordem que a gente pode estar observando aí. O rei, e aí vamos perceber a nobreza, a igreja, camponeses, e aí abaixo dos burgueses vai ter os trabalhadores de uma forma geral. Então a Europa ela passa por transformações e aí se estabelece essa nova maneira política que vai estar no antigo regime, que é o absolutismo monarca. Então, a partir do momento que os reis eles passam a ter esse poder central nas suas mãos, a Igreja Católica ela vai começar a nomear esses sujeitos, que são os reis, que vão passar a ter um controle total de todo o Estado. Então, o Estado ele passa a ser o quê? A figura representativa do rei, juntamente com o apoio da Igreja Católica. É o que a gente vai perceber ao longo das nossas discussões. Então, continuando, né, para a gente poder compreender melhor, eu resolvi colocar esse sistema aí que é a pirâmide. Essa pirâmide aí, ela é conhecida como estados ou estamentos. Então, aí a ordem que vai estar estabelecida dentro desse antigo regime, que é o regime político, e aí a ordem que o absolutismo ele vai estabelecer na sociedade europeia. Então, nós vamos observar o rei acima, no topo, né, juntamente com o apoio do clero e a nobreza, e aí vamos perceber alguns nobres que são cavaleiros e outros senhores que estão dentro desse topo aí da pirâmide. E a base da pirâmide vai ser o povo de uma forma geral, soldados, camponeses, escravos. Então, a classe marginalizada ela vai estar na base. É onde nós vamos observar essa questão dos impostos que vão sustentar o topo da pirâmide. Então essa centralização do poder ela vai se consolidar graças ao mercantilismo também, porque o antigo regime ele vai estar ligado a esse poder de riqueza, onde vai bancar o privilégio desses sujeitos que vão estar no poder, que é a monarquia absolutista. E aí nós vamos observar que a igreja ela vai compactuar com isso. O que é essa compactuação? Ela vai estar também ganhando com a monarquia no poder. E aí nós vamos observar que a burguesia, juntamente com o povo de uma forma geral, quem era a burguesia? Era os comerciantes. Eles vão pagar altos tributos, que são os impostos, com os pobres, e aí esse luxo vai ser tudo que a monarquia deseja. Então nós podemos perceber que as ideias e crenças com base do absolutismo eles vão começar a se fortalecer também através de alguns pensadores. Esses pensadores vão ficar conhecidos como teóricos absolutistas. Então, esses teóricos absolutistas eles vão começar a escrever obras que vão privilegiar o poder desses monarcas. E aí a gente pode destacar um desses pensadores que é Nicolau Maquiavel, onde ele vai escrever em seu livro O Príncipe, onde vai retratar esse poder do rei dentro dessa conduta do que é o absolutismo, onde ele vai dizer que o rei ele precisa ser forte para poder superar todos os limites políticos e superar conflitos juntamente com todo o povo. E aí construir também um Estado unificado e centralizado. Então, esse é o pensamento do príncipe. Então, na obra de Nicolau Maquiavel, O Príncipe, ele vai dar a noção de que o Estado ele é mais importante que os indivíduos. Então, Maquiavel vai começar a retratar uma forma como o rei ele deve governar. Então,
rei, ele vai ser aquele sujeito que vai ter todos os poderes na sua mão, superar os conflitos políticos e construir um Estado unificado e centralizado. Então, outro pensador importante também é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele vai escrever o Leviatã, onde ele vai colocar que defendendo a ideia que a tendência natural das sociedades permanecer em conflito, todos contra todos. Somente um acordo, um contrato seria uma forma de poder resolver esse problema. Então, entre o rei e a sociedade, de uma forma que o Estado é forte e nada poderia impedir os abusos que levaria a sociedade equilibrada. Então, pessoal, o outro teórico absolutista aí bem importante é Jacques Bossuet. Então, Jacques Bossuet, ele defende a origem divina do poder real em uma de suas obras que é conhecido como Política segundo as Sagradas Escrituras. Então, para ele, Deus atribui o poder político aos monarcas, conferindo autoridade ilimitada e incontestável, né? Como esse poder, o rei, deriva diretamente de Deus. Então, pessoal, o absolutismo, do ponto de vista cultural, o governo absolutista, eles impuseram uma religião oficial, né? Uma língua em comum aos reinos. E aí nós vamos começar a observar que essa dominação de uma religião, que vai ser a religião católica, o idioma que para alguns vai ser considerado vulgares, né? Por conta das primeiras ordens gramaticais, nós vamos observar que a Espanha e França, eles vão ser esses locais onde o absolutismo vai estar bem mais centralizado, certo? Então, uma série de regras e comportamentos passarão a ser criados em toda a Europa. Então, a nobreza, ela vai ter esse poder juntamente com a Igreja Católica nesse poder absolutista. Então, pessoal, um ponto importante para ser ressaltado nessa cultura da sociedade dos estados absolutistas era a regra de etiqueta. Então, o que seria essa regra de etiqueta? Era a maneira como os nobres buscavam ter um comportamento através de vestimentas, e nesses comportamentos se tornavam pessoas civilizadas, que se diferenciava do restante da população de uma forma geral. Então aí nós vamos observar que essas pessoas civilizadas sabiam como se comportar, como se vestir e também como gesticular através de sua fala. Então o soberano ele tinha que ser, além de tudo, sofisticado dentro dessas normas que foi as regras de etiqueta, onde surgiu o termo de civilização que a gente passa a compreender como uma cultura. Então, essa regra de etiqueta está dentro dessas concepções do que é a cultura. Então, um ser com cultura é um ser civilizado. Ou seja, essa ideia de civilização é onde o rei ele vai demonstrar o seu comportamento. A vestimenta, saber se sentar na mesa, saber usar os talheres. Então, isso está dentro dessa concepção dos monarcas. Então, a gente finaliza nossa aula. Na próxima aula, a gente dá continuidade, certo? E aí, eu espero que vocês tenham gostado e continue estudando. Aproveite e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo.